Estamos aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido com o estudante de 7º período do curso de Agronomia, que é bolsista de iniciação científica de pós-colheita, Irael de Souza, a qual ele vai aqui demonstrar quais são as análises químicas feitas no laboratório. São feitas várias análises que determinam a qualidade pós-colheita do fruto. No caso do melão, existem as principais análises que são feitas aqui no laboratório rotineiramente. Entre elas são pH, solos solutos, açúcares totais e acidez titulável. Então essas são as principais análises feitas no melão que determinam a qualidade pós-colheita. Existem outras também, mas que essas são as mais usuais e as mais comuns. Em seguida, depois que o fruto ele é identificado e classificado, ele passa por processamento, em que eu vou obter a polpa do fruto e em seguida, a partir da polpa do fruto, eu vou verificar essas análises químicas. No momento do corte, que é para efetuar o processamento do fruto, deve ser todo um cuidado para que não haja a interferência de outros frutos e a amostra ela não fique representativa. Bom, pessoal, depois do corte do fruto ao processamento, certo? E que o interessante é que de uma amostra para outra, ou seja, de um fruto para o outro, o equipamento ele seja lavado para que não haja interferência, sendo assim garantindo um resultado mais preciso na análise. Agora, vamos para o processamento. Pega o espaço é rápido, é com a mão. Vamos lá. Depois que eu fiz o processamento da amostra, a amostra deve ser armazenada em freezer, certo? Em potes plásticos, a uma temperatura de mais ou menos menos 2 graus Celsius, para que possa conservar suas propriedades químicas e logo assim dar continuidade também às outras análises. Bom, pessoal, depois do processamento do fruto, é armazenado em potes plásticos como esse daqui e em seguida é feita as análises. Na pós-colheita, existem algumas análises em que devem ser realizadas no mesmo dia da colheita, ou seja, elas são elas devem ser feitas no dia da colheita. Entre elas é a vitamina C, os solos solutos e a acidez total, porque ela varia em função do tempo, certo? Para o melão, nós não fazemos vitamina C, porque estudos comprovam que a vitamina C é muito baixa, então não é válido, não se compensa fazer análise de vitamina C para o melão. Mas em relação a solos solutos, pH e acidez, são as principais análises que determinam a qualidade do fruto. Então, esse aparelho aqui chama-se refratômetro, certo? Ele determina a quantidade de solos solutos, ou grau Brix que se tem no fruto, certo? Os teus solos solutos, ele é o indicativo, da quantidade de acidez que tem no próprio fruto. Quando se vai fazer análise de solos solutos pelo aparelho aqui, refratômetro, deve-se ter bastante cuidado para a questão da calibragem. Então, antes de você ligar o aparelho, depois que você liga o aparelho, deve-se calibrar, tá certo? Para que venha ser feita as análises de solos solutos. Então, nós calibramos o aparelho. Logo em seguida, limpa-se o aparelho, tira o excesso da água e em seguida faz-se a leitura dos solos solutos. Pronto. Então, nessa amostra aqui, o fruto ele apresenta 9,2% de grau Brix, ou seja, 9,2% de solos solutos. Então, o mínimo que
deve ter é 9. Então, com esse valor, ele se enquadra no nível de exportação, segundo alguns trabalhos feitos por Gurgel, pesquisador Gurgel. Então, esse melão ele está apto, né, está com o teor de sólidos solúveis aceito para a questão de exportação. Então, o mercado ele exige no mínimo 9%. Existe para o melão é a questão da acidez, tá certo? A acidez, geralmente a metodologia fala que se deve pipetar, porque na realidade o processamento do melão, como ele é líquido, então o mais preferível, né, e recomendado é que haja de pipete, no caso o volume de 1 ml. Mas como a acidez do melão é uma acidez muito baixa, então geralmente a gente pipeta de 5 ou mais ml. Nesse caso, estamos pipetando 5 ml da amostra e transferindo para o balão, para o Erlenmeyer. Outra coisa que deve ser feita, essa análise de acidez, ela deve ser feita em duplicata. Então, para que o erro seja minimizado. Após adicionar de 5 ml no Erlenmeyer, vai ser adicionado agora 45 ml de água destilada em cada Erlenmeyer, completando assim um volume de 50 ml. Posteriormente, será feita a titulação, certo? O titulante, geralmente, o indicado, o mais usado é o NaOH, concentração 0,1 normal, certo? Em que você vai titular até chegar ao ponto de viragem, que é o ponto rosa claro. Então, quando você chega a esse ponto de viragem, que a cor rosa, é clara, ela permanece por 15 segundos, você para a titulação, então confere o volume gasto de NaOH e juntamente com a quantidade de amostra e o fator de correção do titulante, você determina a concentração de acidez presente no fruto. Geralmente, a acidez ela pode ser determinada pelo ácido predominante ou por milha equivalente. Geralmente, hoje, os laboratórios adotam essa unidade, milha equivalente. Tá bom. Vou começar a titulação. Bom, outra análise, pessoal, é a questão do pH. O pH é o indicativo da acidez e que ela é determinada através de um aparelho chamado pH, em que aqui você tem um eletrodo que vai medir, né, o potencial hidrogênio iônico da amostra, acompanhado da temperatura. Antes de qualquer leitura, deve-se fazer a calibragem do aparelho e logo em seguida, que for calibrado, com soluções de tampões, a leitura da amostra. Nesse caso, como já foi calibrado, né, você apenas mede o aparelho, o eletrodo, na amostra e espera estabilizar. E assim então você anota o valor do pH que é dado aqui no eletrodo. Bem, nesse momento quero agradecer ao estudante Irael de Souza,
a qual ele se dispôs a fazer, como foi visto aí há pouco tempo, os procedimentos das análises. Nesse momento, eu gostaria que ele desse a sua palavra também, falasse alguma coisa. Bom, dizer que para mim foi um prazer ajudar vocês, né? E dizer que o laboratório pós-colheita estará sempre de portas abertas, né? Para a questão das análises em relação aos cursos que a gente vem trabalhando. Mais uma vez, em nome do grupo dos Agrocarelas, queremos aqui agradecer a você por ter nos auxiliado nesse momento no nosso trabalho. Desde já, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação.